Bom dia, meus alunos do sétimo ano. Bom, hoje a gente tem aula gravada, porque a internet na minha casa não quis funcionar. Mas vamos lá então. A gente parou aí na página, nas correções da tarefa de casa, da página 260 e 261, né? Então, lá na página 260, nós tínhamos uma perguntinha que falava assim: a amplitude térmica da cidade de Parintins, Amazonas, pode ser considerada alta ou baixa? Justifique sua resposta descrevendo o comportamento da temperatura da cidade. Então, a gente pode perceber aí, ó, pelo climograma que tem aí na página 260, né, que a temperatura de lá pode ser considerada baixa, certo? Porque o índice pluviométrico é muito bom, então chove o ano todo, né? Então, a temperatura média, né, de lá chega aí a 25 graus, mais ou menos, então ela pode ser considerada baixa, né? Pois a temperatura praticamente fica inalterada ao longo de todo o ano, né? Fecha aí, então, nos 25 graus, né? E aí ela não fica mais ou menos aí, entre os 19 e 25 graus durante todo o período, certo? Depois eu vou estar passando essa resposta para vocês ali mais para frente, tá? Escrita. A2 da página 261, então, descreva o comportamento pluviométrico da cidade de Parintins. Então, se a temperatura é baixa, né, e lá o clima, então, é equatorial, então, isso significa que o índice pluviométrico, ele acontece, né, durante todo o ano, tá? Esse índice é bem elevado, principalmente no mês de maio. E depois, lá no mês de setembro, ele tem uma menor incidência, né? Mas não é que para de chover, não. Chove o ano todo, mas numa quantidade menor. Então, maio é o pico que chove mais, depois setembro é o pico que chove, tem uma menor incidência de chuvas aí, então, né, em Parintins. Ok? Respondidas as nossas perguntas, então a gente vai para a aula de hoje. Vamos lá, os climas do Brasil. Né? Eu preparei para vocês aqui um material. Ele tá aqui, né? E a gente vai falar um pouquinho então sobre aí os climas do Brasil, que a gente vai começar a falar na página 262. A gente já começou a falar do clima equatorial, mas vamos falar um pouquinho mais sobre ele e depois a gente vai para a página 262. Então nós sabemos que o Brasil ele é lido com muitas riquezas naturais aí, né? Belíssimas riquezas naturais, certo? E aí vamos lá então. Clima equatorial. Temperaturas médias elevadas, né? Então, chega aí a 35 graus mais ou menos durante, né, todo o período do ano. Baixa amplitude térmica, né? Alto índice de chuva, alto índice pluviométrico, chove o ano todo. Alto índice de umidade do ar, porque tem muita chuva, tem muita umidade, né? E isso, quanto mais tiver umidade, mais proporciona chuva, tá? Então, um exemplo aí é a floresta amazônica, né? Que é aí um grande topo aí, então, do clima então equatorial. Chove o ano todo e as temperaturas médias vão então entre os 18 graus aos 35 graus, tá? Durante todo o período. Depois nós temos aí na página 262 o clima tropical, né? Que abrange as regiões então centro-oeste, nordeste e sudeste do Brasil. Temperaturas elevadas, duas estações bem definidas, que é o inverno, que é ameno e seco, e o verão, que é quente e chuvoso, tá? E esse tipo climático também tem um grande nível de umidade, principalmente na estação de chuva, né, no verão, tá? Então, aqui para nós, na nossa região, então nós temos 6 meses de estiagem e 6 meses de chuva, certo? Então, a gente percebe que quando fica na época da estiagem, não chove, é muito raro chover, né? A umidade cai muito, tanto que chega até a dar problemas aí, né? Problemas de saúde, né? E também a poeira é muito grande, tá? Quando chega no tempo do verão, né? Na época das chuvas, então a gente percebe que chove bastante, quase todos os dias, né? E que a nossa vegetação ela se adapta a esse tipo climático, certo? Depois, deixa eu voltar aqui.
clima semiárido, então as regiões mais secas, tá? Então a área 840 mil quilômetros quadrados, abrange o sertão nordestino. Temperaturas médias bem elevadas, né? Chegam até aí a 42 graus, 41 graus. Chuvas escassas e bem irregulares. Não tem uma época do ano assim que chova nessa região, né? A chuva nunca é esperada. Quando ela vem de surpresa. Nós temos o tropical de altitude, que é a questão da altura. Semelhante ao clima tropical, apresenta temperaturas mais baixas, né, mais tranquilas. Situa-se em áreas mais altas da região sudeste, principalmente ali entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, tá? O clima tropical atlântico se estende do Rio Grande do Norte até o Paraná. Temperaturas médias elevadas, que chegam até 39 graus. Chuvas bem distribuídas. Influência de massa polar atlântica, MPA, durante o inverno. Então, a gente sabe que esse tipo de massa ela é muito importante, né, para o desenvolvimento das temperaturas. A gente estudou sobre ela lá, né? Ela é fria e úmida, ela forma-se no Oceano Atlântico, ao sul da América do Sul, nas proximidades aí da Patagônia. Provoca quedas de temperatura, geadas, neve no sul do país, além de chuvas frontais nos litorais do sul e do sudeste. Quanto mais intensa, provoca fenômenos conhecidos como friagem do norte, tá? Então essas são as características daí, então, da massa polar atlântica, certo? Depois, então, a gente tem o clima subtropical, que é lá da região sul do Brasil, localiza-se ao sul do Trópico de Capricórnio. Temperaturas mais baixas do país, as chuvas são bem distribuídas durante todo o ano, tá? Certo? Então, essa é a climatologia do Brasil. A gente sabe também que os climas brasileiros, cada clima tem o seu tipo vegetal. Por exemplo, o clima tropical. O clima tropical ele apresenta o cerrado, o pantanal e a mata dos cocais. Então, o cerrado é formado por árvores e arbustos de pequeno porte, troncos retorcidos e disposição espaçada, ou seja, um longe do outro. O solo do cerrado é pobre em nutrientes e é ácido. Depois nós temos o Pantanal, que já é úmido, né? Apresenta duas paisagens bem específicas ao longo do ano, uma no período das chuvas, que alaga tudo, né? E uma no período das secas, tá? Na qual a atividade da pecuária predomina. Temos a Mata dos Cocais, que é considerada uma vegetação de transição entre a floresta equatorial da Amazônia e a Caatinga, entre os estados do Piauí e do Maranhão, né? Sub-região nordestina denominada meio norte. Então, esses são os três tipos de vegetação aí do clima tropical típico. Depois, no tropical árido, nós temos a caatinga, já é uma vegetação mais seca. Depois, no clima tropical de altitude, nós temos a Mata Atlântica, né, que é bem exuberante, de grande porte por conta da quantidade de chuvas. Depois nós temos aí a Mata das Araucárias, no clima subtropical, que é um tipo de os pinheiros, né, os coqueiros que resistem mais ao frio, né? Temos os campos gerais ou campos sulinos que a gente chama, né? E as pradarias também que são árvores de menor porte. Aí nós temos as vegetações litorâneas, aí os manguezais, que é da onde a gente tira aí o caranguejo, né? E as restingas, que são as praias, certo? E é bem interessante falar lá na página 268 sobre a questão da conservação e da preservação do meio ambiente, né? A gente sabe que no Brasil a gente tem sofrido muito com a falta de preservação do meio ambiente, certo? E isso então faz com que a nossa natureza sofra, né, de uma forma muito rigorosa aí. Então é muito importante preservar, né? E a medida adotada pelo governo brasileiro foi a criação de uma rica legislação ambiental que visa punir aqueles que cometerem algum tipo de crime contra a fauna e a flora e outros recursos naturais aí. Tá? Então, apesar da consistência da nossa legislação, ainda muitas pessoas acabam trabalhando ilegalmente no país, seja na garimpagem, né, nas madeireiras, retirada de mata para se colocar capim para pecuária, para agricultura, tá? Então, assim, é bem interessante que haja essa conscientização. Bom,
Aí a gente vai agora, né, para correção das atividades que eu falei para vocês lá na página 260 e 261. Então, as respostas estão aí, ó, para vocês copiarem lá na apostila. Então, a número 1 é baixa, pois a temperatura praticamente fica inalterada ao longo do ano. E a número 2, a pluviosidade também é constante durante todo o ano, sendo maio o mês com maior índice pluviométrico e setembro o mês com menor incidência de chuva, tá? Então, como tarefa de casa, a gente vai finalizar a apostila, responder as páginas 268, 269, 270 e 271. Correções na próxima aula. Então, responder essas atividades em casa, aquelas que vocês conseguirem. Na próxima aula, a gente tira as dúvidas, tá? E faz as últimas correções da nossa apostila aí de geografia. Um grande abraço para vocês, tá? Façam as atividades com muito carinho. E na próxima aula, a gente se vê então. Beijo!